componentes a prof não domina, tá bom? Então, as aulas que você tem de matemática aí do dia, você vai receber no Clipe Escola, tá legal? E aí, no mural da Iônica, as aulas vão entrar de acordo com o horário, queridos, que a gente tinha antes, lá no colégio, certo? Então, ó, aqui para mim tá ok, tá mudo, tem que recarregar aí de novo. Gente, tenta um pouquinho. Aqui para mim eu verifiquei. Ah, tá travando? Não tem. Às vezes é a internet, a oscilação da internet, né? Aqui para prof, por enquanto, tá normal. Se acontecer alguma modificação aqui, eu vou avisando vocês. Combinado assim? Então tá. Então vamos lá, vamos começar. Bom, vamos fazer só uma retrospectiva, sexto ano, daquilo que a gente já aprendeu? E aí a prof vai fazer um combinado com vocês. Pode ser? Vocês não são mais Fundamental 1, né? Vocês terminaram aí o ano passado, quinto ano. Então, a prof, o combinado que a prof quer fazer com vocês é o seguinte, olha, eu fiz esse mesmo combinado no sétimo ano e funcionou super bem. E eu sei que vocês também já estão bem maiorzinhos, que vai dar tudo certo. Tá legal? Nós vamos fazer assim, ó. A prof vai liberar o microfone de todo mundo, tá? Mas não dá para a gente ficar conversando a hora que quiser, falando a hora que quiser, tá bom? Por quê? Porque dessa forma eu consigo chegar mais rápido na dúvida de vocês e auxiliar de forma mais rápida. E aí o segundo combinado é, no chat a gente só vai escrever aquilo que for necessário. Certo? Então, se você tiver alguma dúvida, ou às vezes você está sem o microfone, né? O microfone não está tão bom assim, e você tem aí alguma perguntinha para fazer, alguma observação do exercício. Combinado? Aí, vamos supor, os microfones estão ligados. Você quer fazer uma pergunta sobre o conteúdo, ou então tirar alguma dúvida anterior que a gente já tem estudado, você até pode escrever no chat. Prof, preciso falar. Prof, posso perguntar? Prof, tenho pergunta. Vamos combinar assim? Quando são pequenininhos, lá no quarto e no quinto aninho, não dá para deixar os microfones ligados, porque eles ficam todos alvoroçados e querem falar ao mesmo tempo. Mas aqui vocês já são grandinhos, a gente pode fazer dessa forma, tudo bem? Então, ok, vamos fazer assim. Ó, vou ligar então aqui o microfone de todos, mas o combinado é você falar apenas a hora que for necessário, certo? E aí, se tiver muito ruído, muita interferência, a gente fecha de novo. Combinadinho? Então, ok, os microfones estão ativos. Quando você tiver alguma dúvida da aula, aí você clica lá no seu microfone que está bem assim do ladinho esquerdo, deixa ele amarelinho e faz a sua pergunta. Foi? A sala do meu irmão é muito agitada, é verdade, Miguel. Todo mundo fica falando, o Miguel conhece, né? O Miguel acompanha aí a sala do Bernardo do quarto ano B, mas é por causa da idade também, né, gente? A gente tem que entender aí isso. Então, belezinha. Toda aula é assim. Tá bom, Miguel. Não vamos contar, não vamos contar. Tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma retrospectiva do nosso aprendizado até a data de hoje? Então, pessoal, vamos lá. Sexto ano A e sexto ano B. Nós começamos estudando as sequências, a gente viu ali que a sequência tem que ter uma rotina, não foi? Ela tem um padrão a ser seguido. Depois a gente saiu, ó, a gente só vai escrever no chat quando o quarto ano também era assim, Gustavo, eu imagino, mas é por causa da idade, né, gente? Eles são pequenininhos, a gente tem que dar um desconto aí para eles. Então, tá bom. Aí, a gente saiu e foi para a linguagem matemática. Na linguagem matemática, sexto ano, a gente viu que existiam algumas informações na língua portuguesa que a gente conseguia transformar para matemática, né? O igual, a gente usava 2 risquinhos para falar que era matemática, não foi assim? O sinal, por exemplo, a adição, a gente usa o símbolo da cruzinha para dizer que é uma adição. Então, essa linguagem matemática, a gente viu aí nas aulas que elas são universais, né? Que todo mundo, em qualquer lugar que estuda, que tem um pouco de conhecimento matemático, vai entender o que a gente está falando, tá bom? Perfeito. Ó, só que agora o combinado era escrever no chat à medida que for possível e necessário, tá? O chat a gente vai deixar um pouquinho de lado, até porque vocês estão com o microfone ligado para tirar dúvida, certo? E aí, se houver uma possibilidade no final da aula, a gente bate um papo depois, tá bom? Perfeito. Então, vamos lá, vamos continuar. Saindo, então, dessa linguagem matemática que a gente viu, ó, pega a sua apostila aí para mim, para você ir acompanhando também, tá? Nós entramos ali nas igualdades. No finalzinho da live da semana passada, nós vimos que a igualdade era como uma balança. Vocês lembram que a prof usou o meu quadro improvisado aqui? Vitor, a prof está pedindo para você, querido.
Vamos lá? Vamos prestar atenção? Senão a gente se preocupa com o chat e aí atrapalha os colegas e a gente acaba se perdendo, tá bom? Então, eu estou na página 106. Vou digitar ali, porque às vezes alguém não está me ouvindo muito bem, né? Já fica registrado. Então, perfeito. Na página 106, a gente viu a igualdade. E a gente trabalhou, sexto ano, essa igualdade como uma balança. Lembra disso? Né? Quando um aumenta, para a balança estar em equilíbrio, a gente tinha que aumentar a quantidade do outro pratinho. Então, a gente tinha lá a informação de uma balança, certo? Então, a prof agora vai fazer o seguinte, ó, eu vou compartilhar a tela com vocês, tudo bem? Para a gente vendo o meu quadro branco ali, facílimo de apagar, né? A gente arranca a folha e apagou o quadro. Vejam só aí, por favor, queridos, me orientem se vocês já estão vendo, se já apareceu para vocês, senão às vezes a prof acha que sim, daí vai ver não, e eu acabo me... Sim? Ah, legal, obrigada pelo retorno, valeu, Vitor, Gustavo também me ajudou, obrigadão. Então, tá aqui o meu quadro branco, né? Obrigada. Ah, o pessoal mandando ali, a Gabi também, Gustavo, valeu. Então, a gente estava falando das igualdades, trabalhando isso como uma balança, que para ser igual tinha que estar em equilíbrio. Ok, finalizamos esse estudo, e aí na sua apostila, vai para mim na página 108. Folha lá até a página 108 agora, tá? Beleza? A Maria também disse que está conseguindo visualizar, legal. Na página 108, pessoal, a gente viu algumas propriedades da igualdade. Foi uma videoaula que a prof gravou e disponibilizou para vocês, tanto no Clipe Escola, certo? Quanto lá no mural da nossa Iônica, né? Via planejador e mural. Ok, então o que seria, prof, essas propriedades da igualdade? Bom, vamos entender o que a palavra propriedade significa? Propriedade é aquilo que é próprio da operação, próprio da situação, certo? Então, nesse caso, a gente está estudando igualdade, que é a combinação, né, a relação que existe entre duas informações, elas devem ser iguais para determinar uma igualdade, perfeito? Perfeito, prof, ok. Então, nessas propriedades, aquilo que é próprio da operação de igualdade, a gente viu três, né? A gente tem lá a propriedade reflexiva. Se a gente fechar o olhinho e pensar em reflexiva, a gente vai lembrar de reflexo, né? De espelho, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos usar esse nosso conhecimento justamente para essa tal da propriedade reflexiva. A propriedade reflexiva é aquela que permite a gente trabalhar a igualdade dos dois lados do pratinho da balança. Então, o que acontece aqui no pratinho da esquerda tem que acontecer também no pratinho da direita, certo? Então, o sinal de igual, ele serve para isso, para mostrar que o reflexo de um lado é igual ao reflexo que está do outro lado. Simetria, Yuri, perfeito, a gente pode fazer essa associação sim com a geometria, bem legal, bem lembrado, tá bom? Vamos para o de baixo, simétrica, olha lá, simétrica. Propriedade simétrica. A propriedade simétrica, eu vou usar aqui, então, o meu quadro para dar uma revisada, né? Porque essa aula a gente até já viu. Deixa eu pegar aqui um material de corzinha diferente aqui, ó. Então, vamos lá. A propriedade simétrica diz assim, bom, você tem um númerozinho A, e eu estou afirmando que esse númerozinho A é igual a B, certo? Esse mesmo número B vai ser igual a C. A propriedade reflexiva diz o seguinte, ó, se A é igual a B e B é igual a C, então eu posso afirmar que o A também é igual a C. Concordam comigo? Sim? Perfeito. Então, vamos fazer assim, ó, vamos transformar isso em desenho para a gente entender. Então, eu estou falando lá, o meu A é um coraçãozinho, tá? E eu falo, olha, esse meu coraçãozinho é igual a esse meu outro coraçãozinho laranja aqui, ó. Mas é tudo coraçãozinho. O B não é o mesmo aqui? Então, vou fazer esse outro B aqui, ó. Meu coraçãozinho laranja de novo. Vai ser igual a um outro coraçãozinho. Bom, se o meu coraçãozinho azul é igual ao laranja e o laranja é igual ao azul, então esses dois aqui são iguais, ó. É a mesma coisa que a gente fez aqui usando as letrinhas. Só que agora em formato, né, de desenho. Essa é a propriedade reflexiva, então, tá? Simétrica, desculpa. A propriedade transitiva, que é a última, tá lá na pontinha, ela vai dizer assim, olha, fica atenta aqui comigo. Vou pegar o mesmo exemplo da apostila, tá bom? Vamos arrumar o meu quadro aqui, rascunho. Você tem assim, ó, o exemplo diz que você tem 7 mais 3 é igual a 10. Vamos ver? Depois ele diz 12 menos 10. Ok, aí ele fala, olha, pega o seu 12, tira 2. Vai dar quanto?
Vai dar 10, sexto ano, perfeito. Mas olha aqui, ó, 10 não é igual a 10? Bom, se 3 mais 7 é igual a 10, e 12 menos 2 também é igual a 10, e eu concluí que 10 é igual a 10, então 3 mais 7 tem que ser a mesma coisa que 12 menos 2. E é verdade, porque a gente viu que tudo vai dar 10, né? É como se esse aqui fosse 10 e o outro lado fosse 10. Na verdade, são só formas de escrever, porque tudo vai dar bem certinho ali, certo? Então, essa aula a gente já viu. Na página 109 agora, ó. Vai lá na página 109. Na página 109, você tem princípio aditivo. Só que aí, gente, presta atenção na pro agora. Aditivo lembra a gente da adição, não é? É. Mas o nome, princípio aditivo, vai falar para a gente com relação à adição e à subtração. Então, vamos pensar assim, você tem uma balança. Você coloca a mesma quantidade, ó, vou fazer aqui o meu desenho da balança lá. Então, você tem, gente, me perdoe a balança, mas é o que a prof sabe fazer, tá bom? Então, você tem uma balança aqui, né, ó, podem ver que os pratinhos, eles estão em equilíbrio, estão ali no mesmo sentido, certo? Se você colocar mais peso em um, vai ter que pôr a mesma quantidade de peso no outro, para continuar em equilíbrio. Sim, prof, é verdade. Ok, agora, e se você retirar? Então, eu retirei esse pezinho aqui, ó. O que que vai acontecer? Esse lado ainda tem peso, ele vai ficar mais pesado, né? Lógico, ó, a nossa balança continua aqui, né? Então, aqui eu tenho 2 pezinhos e aqui eu só tenho 1. Então, entrou em... Isso, Gustavo, legal, entrou em desequilíbrio, perfeito, ficou desequilibrado. Porém, se eu tirei de um lado, eu vou ter que fazer o quê? Tirar um pezinho do outro lado também. E quando eu tiro um pezinho do outro lado, aí vamos subir aqui o meu quadro, aí vai ficar facinho, né? Ó, a gente tem, então, de novo, o equilíbrio aí entre as duas informações. Os pratinhos, então, vão ficar iguais. Princípio aditivo, embora se lembre de um sinalzinho de mais, a gente pode somar ou subtrair. Perfeito? Perfeito. Ontem, a gente viu aí, tanto o sexto A quanto o sexto B, o princípio multiplicativo. Não foi, ó? Ontem o sexto B não teve aula de matemática, mas não tem problema, porque o sexto B tinha visto essa aula na sexta, né? Para a gente conseguir ir andando assim, bem certinho, uma turma com a outra. Uma hora uns vão ter aula, outra hora. E olha que beleza, nesse terceiro bimestre, quinta-feira, vocês não têm aula de matemática. Combinado? Aí dá para dar uma respirada, uma folga para vocês, certo? Eu não vi, pois você mandou ontem. Foi ontem. O legal é que a gente tente, assim, né, nas nossas condições ali, a gente assistindo as aulas no dia, até para que não acumule. Mas é uma aula de ontem, tá gravada, você pode ver, não tem problema, tá, Miguel? A gente vai acompanhando dessa forma, tá bom? Então, o interessante é que a gente faça ali no dia para a gente manter a nossa rotina de estudo, como se estivesse na escola mesmo, tá legal? Então, perfeito. O princípio multiplicativo, você vai pensar assim, ah, meu Deus, agora dificultou. Não, não é que dificultou. O princípio multiplicativo, em vez de somar e subtrair, ele vai multiplicar ou vai dividir, certo? Então, o princípio multiplicativo, embora ele tenha o nome de vezes, né, de multiplicação, ele vai fazer as duas coisas. Ele vai ou multiplicar, ou ele vai dividir. Mas não no sentido de fazer vezes 2, vezes 4, vezes 5. No sentido da gente dobrar, triplicar, ampliar, certo? Sempre aumentando no sentido de dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, tudo bem? Então, não é só fazer vezes 2, vezes 3, vezes 4. A gente tem que entender que aquela informação, ela foi aumentando. Ou também, né, sexto ano, da mesma forma, diminuindo. Então, eu cortei pela metade, tirei 1/3. Então, essas palavrinhas agora vão fazer bem parte da nossa rotina de estudo aqui. Tá legal? Perfeito. Vamos para frente, então? A gente tem ali, ó, lá na página 117. Dá uma olhadinha aí na página 117, pessoal, para mim, por favor. Então, problemas envolvendo os princípios aditivos e envolvendo os princípios multiplicativos. A nossa aula de hoje é toda baseada na resolução desses problemas, certo? Deixa eu tirar o meu quadro aqui, né? Vamos pegar ele mais limpinho aqui para a gente ir fazendo junto.
Combinado? Vocês estão com o microfone ligado, então vocês também podem tirar dúvida referente a esse conteúdo, tá legal? Então, uma vez que a gente já viu que para manter a balança equilibrada eu posso somar ou subtrair pesos, né? Eu posso dobrar ou eu posso cortar pela metade a quantidade, tudo com um intuito, Sistuano. Qual que é o intuito? Deixar a balança equilibrada, prof. Exatamente. Até porque a gente vai estudar, partindo desse conhecimento, equações. Ah, e aí eu lembro de alguém, eu acho que foi o Vitor. Vitor, me ajuda aí se foi você. Lembra que quando a gente estava no colégio, alguém me perguntou assim, quando que a gente vai ver, ou foi o Léo, não sei se foi o Leonardo ou se foi o Vitor, que falou assim, quando a gente vai ver, então, as letras? E eu disse, calma, a gente tem que estudar algumas coisas antes. Foi o Eduardo, né? Ah, é, Yuri, é verdade, foi no sexto B, obrigada. Eu acho que foi o Eduardo. Eu lembro que foi um dos meninos. Eu lembro disso. Bom, mas aí então o estudo das nossas letrinhas vai começar agora. Quando a gente envolve essa parte abstrata da matemática, meu Deus, prof, o que é abstrato? Abstrato é aquilo que a gente não consegue ver, não é concreto, não dá para pegar. Né? Então, se eu falo assim, olha, pega uma caneta, você vai e pega uma caneta. Prof, tá aqui. Agora eu digo assim, ó, vai lá e pega X canetas. Como assim? Quantas são X canetas? Eu não sei, eu não consigo ver, né? X aqui vai estar substituindo um valor desconhecido. Eu não conheço quanto vale esse X, certo? Então, o nosso estudo agora vai girar em torno dessa informação. Como 10? Como assim, Gustavo? Como 10? Não, o nosso X, ele tem um valor aleatório. Pode ser 10, pode ser 30, pode ser 40, vai depender aí da estrutura do nosso exercício, da estrutura da nossa situação. Ah, tá, um X igual a 10, isso? Pode ser que sim. Quando a gente chegar à conclusão da resolução, pode ser que esse nosso X seja, sim, igual a 10. Não sabemos. Vai depender daí do que a gente está estudando no enunciado, tá legal? O Léo tem pergunta, Léo? Pode fazer. Se quiser abrir o microfone também, gente, bem tranquilo, tá? Vocês são grandinhos, não tem problema a gente trabalhar dessa forma. Gabriele também, então tá, vou dar um tempinho aí para vocês. Ah, legal, Gabi, a sua pergunta é ótima, do Y. Muito bem. Então, vamos entender assim, ó, por que tem hora que a matemática usa o X, né? Tem hora que usa o Y, tem hora que usa um ponto de interrogação, bom, todas esses símbolos, vamos chamar de símbolo, todas essas informações, um C também é verdade. Ah, entendi, Léo, o seu microfone está com problema, né? Não tem problema, vai digitando no chat aí, a gente vai conversando, você vai tirando a dúvida e vai perguntando. O Yuri também falou, né? O Giovanni, letrinha C, a letrinha A e tal. Bom, essas letras, elas podem variar de acordo com a nossa vontade. Olha que autonomia que a gente tem para resolver essa parte da matemática, essa parte abstrata, né? Eu posso falar, olha, pega X caneta, pega Y caneta, pega B caneta, pega K canetas, né? Então, tanto faz a letrinha. É a letra, ela só vai substituir um número que eu não sei quem é, um valor desconhecido, certo? Então, a letra vai muito mais da nossa vontade do que propriamente aí para a resolução do exercício. Porém, sexto ano A e B é usual, é comum a gente usar, então, a letrinha X. Sabe por quê que a gente usa o X? Tanto o X quanto o Y, porque são letras pouco usadas no alfabeto, não é verdade? Não tem muitas palavras, e no dia a dia a gente não fica falando muitas palavras com X, com Y, né? Mas aparece assim mais em nome, mais em alguns objetos detalhados. Isso, Gustavo, perfeito. Então, X mais 100 é igual a 110. A pergunta é, quanto vale o X, né? Aí, nesse caso, a gente visualmente e aqui raciocinando logicamente consegue resolver. X vale 10, né? Então, 10 mais 100, 110. Pode ser qualquer um. Gustavo disse, olha, a letrinha pode ser qualquer uma. Tudo bem, gente? Aqui ficou claro para vocês? Sim? Então, respondendo lá a Gabi, né? O Y tanto faz, se é um S. Ó, o Gustavo disse que ficou claro. Obrigada, Gustavo. Gabi também. Ah, Milena, conseguiu entrar? Deu tudo certinho? A Natália acha que sim. Olha, eu estou na página 117. 117, tá? Ah, legal, Maria, perfeito. Então, vamos voltar.
Estamos resolvendo o problema e agora a gente vai entender o porquê que a gente vai adicionar ou subtrair informações das balanças para que a gente tenha uma igualdade, um equilíbrio entre as informações, tá bom? Então, vamos junto comigo? Grifa lá para mim o título, Problemas envolvendo os princípios aditivo e multiplicativo, tá bom? Grifou? Coloca a data de hoje lá no topo, como a gente fazia, né, lá no colégio. Então, você coloca a data de hoje, por favor. Isso. E vamos ver o que o nosso livro diz. Eu tô na página 117, gente. Anotadinho ali, isso. Tá? Aparece lá assim, ó, observe a cena. Vamos observar, vamos ver o que diz a cena. Então, tem lá uma sala de aula e uma professora, né, mostrando uma informação no quadro. Olha a informação, x mais 5 igual a 4. Gente, existe um número que a hora que eu substituir no lugar do x, eu vou somar 5 e vai dar 4? Ah, existe. Vamos entender? Aê, Giovanni, não conta. Guarda segredo, que depois a gente vê se é menos um. Shhh, não conta. Vamos ver, então, o que essa situação traz para a gente, para o nosso aprendizado da aula de hoje? A professora diz assim, ó, se eu adicionar 8 ao primeiro membro, então, quem é o primeiro membro? É aquilo que está antes do sinal de igual, é o que está no lado esquerdo. Dessa igualdade, como devo escrever o segundo membro para que a igualdade permaneça verdadeira? Vamos pensar? A prof está dizendo assim, olha, opa, mexi meu quadro aqui. Você tem x mais 5, e isso vai dar 4, né? É o que a prof colocou lá. Ela falou, olha, se nesse primeiro membro, primeiro e segundo, eu vou colocar aqui de laranja, ó, a gente já viu em aulas anteriores, né, o porquê do nome, certo? Porque está antes do sinal de igual e depois do sinal de igual. Se aqui eu somar 8, então vai ficar mais x mais 8 mais 5 é igual a 4. Quanto que eu tenho que somar aqui para isso aqui ficar equilibrado? Né, para que a balança fique verdadeira. Mas espera aí, gente. Se eu somei 8 de um lado, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro. Senão a balança não vai ficar em equilíbrio. O que eu fizer de um lado tem que ser justa, não é? O que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Perfeito? Então, essa é a ideia que a prof aí da cena trouxe para nós. Vamos ver o que mais que a apostila diz. Para responder a pergunta da professora, vamos adicionar 8 no primeiro membro. Olha lá, a prof adicionou 8 aqui no primeiro membro dessa igualdade. Mas, de acordo com o princípio aditivo da igualdade, devemos nos lembrar de adicionar o mesmo número em ambos os membros. Aqui, ó, mais 8. Então, se eu fiz isso antes do sinal de igual, sexto ano, só um pouquinho, tá, Miguel? Ó, se eu fiz isso antes do sinal de igual, eu tenho que fazer isso depois do sinal de igual, né? Porque se é uma balança, se o que vale para um membro vale para o segundo membro, então, ok, a gente deve fazer isso. Só finalizando a ideia ali da apostila, diz assim, ó, em ambos os membros da igualdade para manter verdadeira. Então, olha lá, igualzinho a prof escreveu aqui, aparece aqui, tá? Ah, prof, mas ali aparece o 5 e você pôs o 8. Só uma questão de organização, porque tá tudo mesmo no primeiro membro e depois adicionado o 8 no segundo membro. Finalizando, então, diz assim, portanto, o segundo membro deve ser escrito como 4 mais 8. Ah, então veja que aonde eu consegui fazer o cálculo, a nossa apostila já fez. Então, ela diz assim, ó, x mais 8 mais 5 é igual a 4 mais 8 é 12. Então, a gente concluiu isso aqui até esse momento, tranquilo? Então, agora eu vou passar a palavra para o Miguel. Miguel pode falar, pode perguntar, pode nos ajudar aqui, para a gente ir dando continuidade. Vai lá, pode falar. Miguel, você está aí? Miguel? Para mim, vocês estão ouvindo, Miguel? Para mim não está aparecendo o som. Ah, Miguel, então veja se você clicou lá no microfoninho para ele ficar. Ah, tá, você vai recarregar, desculpe. Achei que você estava falando e que o meu aparelho aqui tivesse com problema. Vamos só esperar, então, ó, o Cauê também não ouviu. Ufa! Achei que era o meu computador, que já estava dando tilt. Bom, enquanto o Miguel se organiza, né, vamos dar continuidade. Aí vem a prof bem no meio aqui, ó. Aí, deu. Vamos lá, pode falar, Miguel.
Então, eu queria saber por que você adicionou o 8 ali. Ah, tá. Então, assim, ó, foi adicionado o 8 porque foi uma sugestão da situação da apostila. Podia ser qualquer número, Mas, por tá? exemplo, se fosse, por exemplo, sei lá, o 6, poderia, mas daria outro resultado se fosse outro número? Na verdade, não. A gente vai concluir isso no final ali da explicação, porque eu não tá? entendi, podia ser Então, qualquer. vamos usar a ideia do Miguel. Miguel falou 6. Então, peraí, se a gente adiciona 6 desse lado, quanto eu tenho que adicionar do outro lado, Miguel? 6. 6. Vejam vocês que a ideia ela permanece a mesma, tá? Então, o que eu faço no primeiro membro, eu faço no segundo. O fato de nós termos adicionado 8 foi porque a nossa apostila sugeriu esse valor. E a gente está fazendo o que a apostila está falando, tá bom? Mas pode ser ali qualquer valor, tá legal? Então, continuando, bem aqui ao centro, ó, a prof vai pôr a apostila aqui para vocês acompanharem, tá? Então, bem aqui no centro vai dizer assim, a letra X indica um número desconhecido da igualdade. Aí eu preciso que você pegue o seu marca-texto, queridos e queridas, e já faz isso aqui, ó, já dá um destaque. Todas as vezes que a gente usar uma letra no lugar de um número, a gente vai ter o quê? Um valor desconhecido, tá? Perfeito. Aí vem a apostila e diz assim, ó, agora, observe a pergunta que a Laura fez para o Gustavo. Então, tem dois alunos conversando e vamos ver aí qual é a ideia deles. Se eu multiplicar por 5 o primeiro membro desta igualdade, como devo escrever o segundo membro desta igualdade? Então, peraí. Olha a igualdade que ela trouxe. Vou tirar aqui só para usar meu quadro, tá? Então, ela diz assim, ó. Você tem 10 menos x. Ah, errei. Deixa eu apagar meu quadro. Vamos de novo. 10 menos x é igual... Isso bem baixinho no topo, no rodapé da página, tá? É igual a 7. Certo? E aqui, pessoal, eu queria que vocês ficassem assim, ó, com os olhinhos arregalados. Por quê? Porque a gente vai começar a usar o parênteses. E o uso do parênteses é essencial nesse caso, tá? E a gente vai estudar esse parênteses aí, ó, até o terceirão do ensino médio. Tá legal? Perfeito. Vem como que é o nome dela? A Laura. A Laura. Aí, Laura, você falando, ó. Não precisa, Miguel, só se você achar conveniente, porque ele está escrito, tá bom? Ele já está escrito aí na apostila. Vem a Laura e fala assim, olha, eu quero fazer vezes 5 desse lado e vezes 5 do outro lado, nos dois membros, tá? Mas, prof, e o parênteses que você falou? Ah, então espera. Quem faz parte, pessoal, do primeiro membro? Não é tudo isso aqui, ó? No primeiro membro eu tenho 10 menos x. Então, tudo isso é primeiro membro. E eu preciso explicar para quem está vendo isso. E como é que eu vou explicar? Se eu não estiver ali falando e tal, a pessoa vai bater o olhinho e ela tem que entender. Então, a gente usa o parênteses para dizer, olha, tudo isso, x, 10 menos x, está no primeiro membro. E eu estou multiplicando toda essa informação por 5. Certo? Então, por isso a gente usa o parênteses. Já no segundo membro, eu não tenho duas informações. Quem que eu tenho? Deixa eu usar aqui azul. Só o número 7. Bom, mas se eu fiz vezes de um lado, eu tenho que fazer vezes do outro. E, prof, dá para eu melhorar o jeito de eu escrever aí, ou isso aí vai ficar bagunçado desse jeito mesmo? Ah, espera só um pouquinho. Aqui não dá para melhorar, não é? Porque a gente tem uma letrinha, por enquanto. Então, a gente poderia apenas repetir. Estou multiplicando todo o meu primeiro membro por 5. Já o segundo membro, eu tenho uma multiplicação, uma tabuada para fazer, né? Então, 7 vezes 5, ou 5 vezes o 7, é 35. Olha lá. E aí, a gente finaliza nessa situação da Laura e do... Como que era o nome do coleguinha? Do Gustavo, da Laura e do Gustavo aqui. Isso, 35, Gustavo. Da Laura e do Gustavo, como é que a gente deve escrever esse problema, tá bom? Eu vi que tem uma pergunta, prof, as contas podem ter vários membros? Legal essa pergunta, Miguel, bem inteligente. Na verdade, não. Sabe por que não? Porque a gente só tem um sinal de igual. Então, a gente tem aqui, ó, sinal de igual. Deixa eu pôr aqui no...
no meu quadro. A gente tem um sinal de igual. E só existem duas posições. Eu tenho alguém antes do sinal de igual e eu tenho alguém depois. Então, o fato de eu ter alguém antes e alguém depois do sinal de igual me permite escrever só dois membros. Quem vem antes é sempre o primeiro. Vamos pensar em fila? Quando a gente era pequenininho, que tinha que fazer fila para subir para a sala? Quem está na sua frente é o primeiro, né? Vamos supor que você seja o segundo da fila aí. Quem está depois de você vai ficar, opa, 2. Segundo membro, professora, 2. Depois do sinal de igual. Tá legal? Então, uma igualdade possui dois membros. Aquele que vem antes é chamado de primeiro e aquele que vem depois é chamado de segundo membro. Certo? Perfeito. Então, agora você vai fazer a gentileza de virar a página para mim. Porque agora que a gente vai resolver os exercícios. Então, vamos lá? Os exercícios. A prof está na página 118 da apostila, tá? Esse é o exercício número 21. Perfeito? 118, isso aí. Vitor, acho que deu uma corridinha lá para pegar o material, vamos esperar ele, que esses exercícios são bem tranquilos, tá bom? Número 20? Não tem número 20, gente. O de vocês tem número 20? Ó, na página 118 é o 21. Ai, Gustavo, para de me deixar preocupada. Ah, entendi. Engraçadinho. Beleza, então? Então, vamos lá. Não, né, Léo? Que susto. Achei que eu ia falar, gente, minha apostila tá errada aqui, já ia ficar loucona. Mas tá bom, então, vamos continuar, tá? Então, perfeito. Olha só o exercício 21. Beleza? Beleza. Adicionando 5 ao primeiro membro, ó, o enunciado, adicionando 5 ao primeiro membro de cada igualdade a seguir, escreva o segundo membro mantendo a igualdade. Ah, mantendo a igualdade. Então, vamos ver. Opa, eu fico mexendo o meu quadro, né? Não tem necessidade, tá pregado. Então, a letrinha A diz assim, ó, você tem x mais 12 e isso é igual a 30. Eu tenho que adicionar 5 unidades no segundo membro. Como é que o segundo membro vai ficar, então? Vamos lá? 30 mais 5, que vai dar quanto? 35. Perfeito? Resolvido a letrinha A, ó. É só fazer, então, o Czinho de certo. Tá bom? Vejam vocês que aqui ele está se referindo sempre ao segundo membro. Tá? E aqui, ó, aonde... Deixa eu só achar um... Ai, a prof vai espalhando as coisas em cima da mesa, assim, depois é tão difícil de achar. Vocês são mais organizados do que a prof, né? Eu sei. É que vocês são bons, né, gente? A prof aqui é meio... voa a caneta, é uma loucura. Beleza, achei. Aqui onde tem um sinal de igual, a prof vai apagar, porque agora que eu vi, ó. Você não é, não? A Natália também, não. Gente, aqui a coisa é uma loucura para trabalhar. Ó, eu vou pôr um sinal de ou, tá? Porque o segundo membro, se a gente quiser, eu posso escrever esse 30 mais o 5, ou eu posso calcular direto e chegar no 35, tá bom? Vamos ver a letrinha B? Vou dar um tempinho, você faz a letra B e depois eu só registro, então, a correção. Vai lá. Faz a letra B e vai digitando aí. O Leonardo também é... Ah, eu duvido, vocês são tudo organizado, tudo certinho aí, tudo bonitinho. Aqui a minha mesa tem papel rasgado, é lápis, é borracha, é tudo, gente. 23? Deixa eu ver. Ah, o segundo membro é quem? 18. Perfeito. Então, tem duas formas da gente escrever. Eu posso pegar o 18 e adicionar 5, ou eu posso já escrever o 23. Legal. Então, ó, C de certo. Lembrando, eu estou na página 118, Vitor, isso mesmo. Lembrando que aqui, ó, o exercício 21, ele está falando de quem, gente? Do segundo membro. Então, o que acontece no primeiro membro, ó, que é o caso desse cidadão aqui, x mais 12, para a gente não importa, tá? O que que importa aqui? Importa o segundo membro, tá legal? Vamos ver o 22, então? Então, vamos anotar lá, ó, exercício 22. Gente, eu acho que até aqui tá tranquilo. Vocês estão tendo dificuldade, alguma dúvida? Coloca um S ou um N aí pra mim. Tipo, sim, não, sim, não, sim, não. Não, né? Esse conteúdo é até gostosinho, né? Miguel, você tá tendo dificuldade?
Fala para mim. Ai, meu Deus. Ah, que susto. Sim, de que tá tudo bem, é isso? Ah, o Arthur também ali já falou que não. Legal. Cauê, você tá tendo dificuldade? Me ajuda, Cauê, por favor. Ai, tá bom. Aí que é sim, para que tá indo tudo bem, e aí eu acho que é sim de que tem dificuldade. Entendi, vamos organizar. Então, exercício 22, gente. Olha só. Dividindo, então veja que aqui nós estamos usando o princípio multiplicativo, né, Milena? Olha, o princípio multiplicativo, porém com a operação de divisão, viu só? Ah, beleza, Miguel. Então, dividindo o segundo membro de cada igualdade a seguir por 12, escreva o primeiro membro mantendo essa igualdade. Ah, então eu vou dividir o segundo, mas eu tenho que escrever o primeiro, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Na letrinha A, a gente tem 48, que é igual a x mais 36, certo? A gente vai dividir o segundo membro por 12, e vamos ver quanto que a gente ficou aqui no primeiro. Então, resposta, 48 divididos por 12. Ah, e você pode pensar assim, ó, certeza que é o Vitor que vai me perguntar. O Vitor vai falar assim, prof, eu posso escrever como fosse uma fração assim? Pode, porque a gente já viu que toda fração é uma divisão, não viu? Então, se eu quiser escrever usando a operação de divisão, neste exercício, tá bom? Sexto ano, no exercício 22, pode. Se eu quiser escrever usando uma fração, pode também, tá bom? Tudo pode. Então, agora que a gente já escreveu, ou a gente pode dividir. Quanto é, então? 48 divididos por 12. Leu minha mente? Imaginei, sabia, Vitor, que você me fazer essa pergunta. Quanto é, pessoal? Escreve aí para mim. 48 divididos por 12. Vamos ver quanto que vai dar aí essa informação. Então, perfeito, Gustavo, 4. Ou a gente escreve o 48 divididos por 12, isso, Yuri, ou a gente já pode escrever o número 4, tá bom? Então, letrinha A, ok, resolvidas. Vamos para a letrinha B? Vou por aqui, ó. Letrinha B, e já vou organizar meu quadro. Na letrinha B, a gente tem 180 é igual a 120 menos x, certo? Então, eu devo pegar o primeiro membro e dividir por 12. Quais são as duas formas de escrever? Primeiro membro, ó, posso usar a fração, né? Ou então eu posso usar aí a operação mesmo de divisão, ou ainda um ou outro, ou ainda eu posso dividir, certo? E quanto dá? Isso, Gustavo, 48 dividido por 12 dá 4, perfeito. Vai lá, Bruno, me ajuda, que eu não tô vendo mais o Bruno, o Arthur, cadê? Murilo, escreve aí também, Murilo. Aí, ó, Isa, não vi você digitar para mim, hein, gente? Ah, tem gente aí só na surdina, né? Só no escondimento. Muito bem. Então, 180 divididos por 12 daria aí a resposta do nosso primeiro termo, certo? Quanto dá? 15. Foi isso? Oi? Então, eu não entendi essa B, 180 igual a 120 menos x. Ah, tá. Então, ó, aqui é como se a gente tivesse no pratinho da balança 180, tá? Vou pôr aqui a minha balancinha, tudo bem? Dá para ver, Miguel? Dá, né? E aqui do outro lado, ó, a gente tem, qual que é o valor mesmo? 120. 120 menos x. A gente sabe que ela está em equilíbrio. Por quê? Porque aqui a própria apostila, e aí eu vou pôr aqui a apostila para você ver. Aqui, ó. Aqui, tá? A apostila, ela diz assim, olha, são iguais. Certo? Se é igual, é porque está em equilíbrio. Então, eu sei que os pratinhos funcionam bem. Aí vem a apostila e diz assim, olha, se você pegar e dividir por 12 o segundo membro, você vai ter que fazer isso no primeiro também. Então, vamos dividir por 12. Quanto você vai encontrar no primeiro membro? Entendeu? É isso que o exercício quer. Ele quer que ou você escreva essa divisão. Só um pouquinho, gente. Filho, atende o telefone para mim. Obrigada, que o telefone tocou bem na hora da aula, gente, ó. Então, 180 divididos por 12 é uma maneira que a gente pode escrever, certo? Usando a fração, que é o que o Vitor ia me perguntar, acertei. E aí, a gente pode usar aqui pela divisão,
tá bom? Mas espera, prof, eu não quero escrever nenhum e outro. Eu quero escrever a resposta. Ah, então a gente pode dividir, Miguel. Olha, 180 dividido por 12 dá quanto? 15. Então, a resposta aqui seria lá na letrinha B, 15 ou o próprio 180 dividido por 12, tá? A ideia, Miguel, é que a gente faça assim, ó. Se você fizer no segundo membro, você tem que fazer no primeiro. Só que no primeiro eu posso calcular. Então, vamos calcular. Deu 15. Ficou mais fácil? Ficou assim. Ah, beleza. Desculpa, professor, não ter avisado, só que daí é que você ia passar para frente, daí ia esquecer. Não, mas a aula é para isso, é para a gente conversar. E a sua dúvida, Miguel, pode ser a dúvida de um outro colega também, né? É bom que você vá perguntando e a gente vai esclarecendo, todo mundo aprende junto. Então, vamos para o 23. Tudo bem, gente? Todo mundo lá no 23 agora? Sim? Então, perfeito. Olha só o 23. Observe a igualdade que Davi escreveu no caderno. Então, eu vou pôr igualzinho o Davi pôs ali, ó. X. Eu não falei para vocês que o X era bastante usado? O povo parece que não tem criatividade, né, gente? Ó, X mais 18 igual a 50. Tá? Então, essa é a igualdade que o Davi escreveu no caderno. Aí vem a perguntinha. Se Davi subtrair 10 do primeiro membro desta igualdade, como ele deve escrever o segundo membro, mantendo a igualdade verdadeira? E aí, como que a gente vai fazer isso, gente? Para manter a igualdade verdadeira. Olha só. Se Davi subtrair, então sinal de menos. Se ele tirar 10 daqui, ó. Então, menos 10, certo? Tudo bem? Até aqui, tranquilo? Quanto que ele deve escrever desse lado para que isso ainda seja igual? Vamos ver se o pessoal vai digitar para mim. Ó, bastante gente participando. Aí, legal. Como assim 32, gente? Aí, agora me perdi. Não. Ó, vamos entender aqui de novo. O Davi, deixa eu ir para frente aqui, escreveu x mais 18 igual a 50. Se a gente tem, ó, Arthur, só um pouquinho. Se a gente tem ali, então, uma igualdade, o que eu fizer no primeiro membro, sexto ano, eu tenho que fazer no segundo membro, certo? Certo, ok, prof, isso aí a gente já entendeu. Aí vem o Davi, né, que é o personagem ali do exercício 23, e ele fala assim, queridos, atenção aqui, foco em mim. Eu subtraí 10 do primeiro membro. Então, menos 10 aqui, ó. Lembrando, sexto ano, que o primeiro membro é quem está antes do sinal de igual. Qual é o resultado que eu vou ter no segundo membro? É isso que a gente tem que pensar. Vitor, eu não entendi. A gente está no meio de um exercício e você está me fazendo uma pergunta do meu filho. Ai, Vitor, lembra que a prof falou? A gente abre uns minutinhos aí para qualquer outro assunto, tá? Nesse momento, isso aqui tem que ficar bem claro para vocês. Vejam vocês que a resposta é 40. Gente, o que é uma igualdade? Não é o que acontece de um ladinho, tem que acontecer do outro? Sim. Então, veja, o Davi anotou x mais 18 e informou para nós assim, olha, gente, eu tirei 10. Quanto que vai dar no segundo membro, se eu tirei 10 do primeiro? Gente, se é uma igualdade, o que eu faço no primeiro, eu tenho que fazer no segundo. Então, eu tenho que tirar 10 do segundo também, certo? Se eu tirei do segundo 10, qual é a resposta aqui? 40. Porque 50 menos 10 é 40. Certo? Ficou mais claro ou não? Vou esperar vocês escreverem ali. Não, mas Miguel, ele não quer saber o primeiro membro. Ele quer saber só o segundo. Quer ver, ó? Vou ler de novo. Se Davi subtrair 10 do primeiro membro. Ok, então eu fiz isso no primeiro membro. Como ele deve escrever o segundo? Perceberam? Como ele deve escrever o segundo membro para que essa igualdade ainda fique equilibrada, para que isso seja o prato da balança. Então, sobre o primeiro membro, ó, eu não quero saber. Não me interessa. O que eu quero saber é o segundo membro, certo? Então, mas a dica é, o que eu fizer no primeiro, eu tenho que fazer no segundo.
Ah, isso, Miguel, perfeito. Agora o Arthur entendeu. Pegou o Arthur. Legal, é isso aí mesmo, gente. Então, a dica é, eu fiz no primeiro, mas qual que é a resposta que eu tenho lá no segundo? Ué, mesma conta que eu fiz no primeiro. Se no primeiro membro eu tirei 10, no segundo membro eu tenho que tirar 10 também. Então, o resultado do segundo membro vai ser 40. Giovanni, eu entendi o que você quis dizer. Você me deu o valor do X, né? Você calculou o valor do X. Mas tem um detalhe, gente, a gente ainda não está resolvendo a equação aqui. Aqui a gente só está entendendo qual é o processo que eu faço no primeiro membro para que eu mantenha a igualdade verdadeira, certo? Então, se eu tirar 10 no primeiro, eu vou ter que tirar 10 do segundo. Se eu tirar 5 do primeiro, eu tenho que tirar 5 do segundo. Se eu colocar 25 no segundo, eu tenho que pôr 25 no primeiro, certo? Então, o valor de X que está faltando, que a gente vai descobrir agora, a gente não quer saber, tá bom, sexto ano? Então, a resposta do segundo membro é 40, tá? Então, lá onde tem um tracinho na apostila, você vai anotar 40. Tudo bem? Será que ficou mais claro? Não sei, vocês podem falar no microfone, que aí a prof também se orienta aqui, tá bom? Ah, beleza. Miguel disse que tá tranquilo. Cauê, digita aí pra pro também, pra prof dar uma... Aqui o Arthur, belezinha, obrigada. Arthur Yuri também tá respondendo. Cadê as meninas? Isa, não tô te vendo. Yuri? Ah, tá. Sim, beleza, beleza. Ah, legal. Gabi também, obrigada, Gabi. Léo, o Léo foi bem simples, né? Sim, obrigada, Leonardo. Beleza. Então, assim, olha, a ideia é o que eu fiz no primeiro, a Isa também disse que tá tranquilo, no começo é complicado, mas depois a gente vai pegando o ritmo, Miguel, é isso mesmo, a gente vai entendendo, tá bom? É que, na verdade, quanto mais exercício a gente fizer, mais prática a gente vai tendo, né? Não, tranquilo, Léo, sem problema. Vamos ver, então, 24? Que a gente já tá aí finalizando a nossa aula, e para a gente fechar, então, o nosso conhecimento, vamos ver. Vamos fazer o seguinte... Tenta fazer a letrinha A sozinho. Leia aí, ó, 24, exercício 24, tá bom? Lê, faz a letra A e eu já volto aqui para a gente corrigir. Enquanto isso, eu vou escrevendo aqui, ó. Tá quase acabando a aula, é isso mesmo. Ó, o Yuri respondeu, 40. Então, vou por aqui, ó, letrinha A. Vamos ver se o Yuri tem razão? O Vitor também já tinha respondido ali um pouquinho mais acima, né? Então, aparece assim, ó, o Paulo subtraiu 20 do primeiro membro da igualdade. Então, qual é a igualdade? Vou fazer a caneta porque é a informação. X mais 27 é igual a 60, tá? A Paula, não é Paulo, Paula, subtraiu 20. Então, neste primeiro membro, ela fez assim, ó, tirei 20, certo? Certo. E a pergunta é, na letra A, como o segundo membro deve ser escrito para que a igualdade fique verdadeira? Bom, se eu tirei 20 do primeiro, eu sou obrigada a tirar 20 do segundo. E o segundo membro, então, ó, segundo membro é igual a quanto? A 40, certo? Porque 60 menos 20 é 40. Dá para mandar carinha. Se acertou, manda carinha então, tá bom? Ok, perfeito, gente. Agora vamos ver o que tem. Acho que faltam 2 ali, né, Giovânia? X mais 27, né? Porque 27 é a informação ali da equação, da expressão matemática, né? Beleza, Bruno? Maravilha. Miguel também ali, ok. Então, vamos ver. Ah, o Giovanni concordou, faltou só um 2 na digitação, mas a ideia é essa, Giovanni, tá perfeito. Vamos para o próximo, então, letrinha B. Descubra. Vamos ver aí o que diz já a nossa letrinha B. Descubra o valor do X. Opa! Agora já mudou toda a situação. Agora eu nem quero saber quem é primeiro membro, quem é segundo membro. Eu quero quem? O X. Então, descubra o valor do X na igualdade obtida. X mais 27 é igual a 60. Gente do céu, como é que a gente... Ai, vocês são muito rápidos, pelo amor de Deus, eu ia perguntar como é que a gente vai resolver isso. Vocês já resolveram, já escreveram, já estão me dando tchau, já. Tá louco, hein? Beleza. A ideia é essa, é a gente usar a operação inversa, né? Então, vejam só, ó, qual é o número? Vamos fazer essa pergunta. Tchau, o Miguel já está lá almoçando. Vamos fazer essa pergunta. Qual é o número
que eu vou somar com 27, que vai dar 60. Então, a ideia é bem essa que vocês fizeram aí mentalmente, né? Para eu resolver, eu uso a operação inversa. 60 menos o 27 tem que dar quanto? 33. Ou seja, o nosso x vale, então, 33. Certo? Tchau, prof. Tchau, prof. Beleza. Tá bom, gente. Vocês já estão se despedindo, já é para eu ir embora. Vou deixar vocês almoçar, então. Bom, eu acredito, ó, que ficou claro, né? O pedacinho ali, o finalzinho da aula foi bem tranquilo. Se alguém tiver dúvida, gente, vamos tirar essas dúvidas, tá bom? Eu só quero dar um recadinho agora. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Atenção, por favor. Sim, obrigada, Vitor, que você respondeu. Pessoal do sexto ano A, tá? Só o pessoal do sexto ano A, tudo bem? Vocês terão mais uma aula hoje, mas não é live. É uma videoaula de 10 minutos, que a prof já postou e está disponível para vocês, tá bom? Aí você vai pensar assim, por que só o sexto ano A? Porque hoje, na terça-feira, o sexto A tinha 2 aulas, tá legal? Então, a gente fez uma agora e vai fazer mais uma para trabalhar um pouquinho desse X aí com o sexto ano A. Aí o sexto ano B vai falar, prof, e a gente? Vocês verão amanhã. Então, o sexto ano B hoje está de folga, beleza? Assistiu a aula live aqui, ó, e bom descanso. Sexto ano A, assiste mais 10 minutinhos, à tarde, à noite, quando vocês preferirem. Tá legal, gente? Combinado assim? Tá na plataforma, Milena, tá na plataforma e tá no Clipe Escola também, tá bom? Já o sexto ano B vai ver essa mesma aula, só que amanhã. Legal? Legal. Então, ó. Beijo, bom almoço. Pera, prof. Até mais. Bom descanso. Prof.